Fala pessoal, boa noite. Quinta-feira, dia 6 de 2 de 2025, retornando aqui às nossas lives, nosso bate-papo, muita informação, tira dúvidas. Então você que tem dúvidas sobre o que é a osteoporose, como tratar, quais são as principais causas, quais são os fatores da epidemiologia da osteoporose, quais são as principais dúvidas que você tem sobre essa patologia, sobre essa doença, né, óssea. Nós temos um super convidado aqui. Eu sempre gosto de convidar ela para a gente fazer esse bate-papo, tirar dúvidas, porque ela tem bastante experiência com isso. Boa noite, doutora Deise, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Hoje nós retornando aí às nossas lives, aí, o nosso bate-papo, tirar dúvidas, né, sobre essa temática. Essa temática de hoje, ela é bem simples ao que o povo pensa, né? Mas ao nível de profundidade relacionado ao que o corpo realmente, quando está gritando, né, que a dor naquela articulação é algo bem mais complexo, né? Porque eu escuto assim, doutora Deise, de vez em quando a pessoa, não, eu estou com osteoporose. E não liga. Vai passando, e o tempo vai passando. E aquela dor incomoda e as pessoas tendem a fazer atividades sem orientação, sem passar pelo ortopedista, sem fazer uma avaliação, sem ver qual é o quadro clínico, se está grave, se não está, qual é o grau dessa osteoporose, e as pessoas não procuram um ortopedista. Então, já trago aí sua boa noite e já trago uma pergunta, né? O que é osteoporose? Quais são as principais causas, os principais fatores de risco associados a essa condição? Boa noite, minha gente. É um tema muito importante e, como você mesmo pontuou, ele é muito subestimado. As pessoas procuram apenas, a maioria delas, tratar a osteoporose quando já vem a consequência, que são as fraturas. Então, muitas pessoas só começam a tratar a osteoporose quando já vem o resultado da doença, que é a fratura. Então, o que é osteoporose? A osteoporose é uma doença que afeta o metabolismo ósseo. A maioria das pessoas pensa, vê o esqueleto lá prontinho, né, tal como no raio-x, e acha que o esqueleto vai ficar daquela forma e vai ser assim para sempre. Mas não é o que acontece. O osso é uma estrutura dinâmica, ele não é estático, ele não está pronto, ele está sempre em formação. Então, a gente tem no osso uma parte biológica e uma parte de mineral, tá certo? Vamos, o mineral mais abundante é o cálcio, tá? E está sempre o organismo, todo momento, todo instante, ele reabsorve o osso velho e produz osso novo, em todo o corpo, tá certo? O que acontece na osteoporose? Há um desequilíbrio na produção, nessa relação entre reabsorção e produção, e o corpo começa a reabsorver mais osso do que produzir osso novo. Então, o resultado final, aquilo que a gente vê em termos de resistência, é um osso fraco, é um osso porótico, ele não aguenta as demandas normais do corpo, tá certo? Então, ele entra em colapso e quebra, vem as fraturas. Muitas vezes, a osteoporose, ela vem de fraturas banais. Em alguns casos, a osteoporose está tão avançada que, provavelmente, o osso, ele quebra e a pessoa cai, em vez de ser o contrário, a pessoa cai e quebra o osso. Então, muitas vezes o paciente, doutora, eu não entendi, eu estava em pé e de repente caí, né? Não tem um mecanismo de trauma bem definido. Não são a maioria, minha gente, mas a gente tem que se conscientizar que a osteoporose é um problema sério. Ah, quebrou, emenda. Não é assim que acontece, tá certo? É um osso fragilizado, é um osso que o potencial dele de recuperação está danificado, tá? Nos primeiros sinais de osteoporose, é importante tratar. Antes da osteoporose, a gente tem uma condição chamada osteopenia. Fazendo uma analogia muito grosseira, as pessoas comumente entendem pré-diabetes e diabetes, né? Então, eu sou pré-diabético. O que significa isso? Significa que o seu organismo já não está metabolizando a glicose como deveria, e se você tem a oportunidade de tratar naquele momento, para não evoluir invariavelmente para diabetes. Uma pré-diabetes não tratada, você vai evoluir com diabetes, certeza. Mesma coisa para osteoporose e osteopenia. Osteopenia seria a pré-diabetes, a pré-osteoporose, tá certo? Neste momento,
é a oportunidade de ouro de se tratar, para não evoluir para uma osteoporose. E é claro que se a gente puder agir antes da osteopenia, ou seja, evitando uma alteração nesse metabolismo ósseo, fazendo com que essa relação entre a reabsorção e a produção, ela sempre permaneça de forma harmônica, melhor para a gente, né? Porque qual o problema das fraturas? As fraturas, elas ocorrem principalmente nas áreas de carga, onde o corpo tem que suportar maior peso, tá certo? Ele é mais solicitado, digamos assim. Isso acontece principalmente na coluna lombar, tá certo? E nos quadris. São os locais primeiramente afetados. E é por isso que o exame que a gente faz para avaliar a densidade óssea é a densitometria óssea, ela vê principalmente a densidade óssea, tá certo? A qualidade desse osso na coluna lombar e no fêmur. Eu já estou lá na frente, né, minha gente? Vamos ver o que é que causa. Essa pergunta eu já ia fazer, doutora Deise. Pode continuar, né? Porque eu já ia perguntar. Como a osteoporose é diagnosticado, né? E quais são os exames mais frequentes, mais comuns, para poder intervir dentro desse processo, como você falou agora. Se a osteopenia já é um ponto ali agudo para poder a gente cuidar o mais rápido possível para o quadro não agravar, então quais são esses exames, né, mais comuns para poder intervir dentro desse processo? O exame padrão ouro para o diagnóstico de osteoporose é a densitometria óssea. O que é densitometria óssea? É um tipo de raio-x, tá certo? Que ele vai medir a densidade óssea, tá? É a quantidade, ou aquele osso, naquele momento, a gente vai ter a parte biológica junto com a parte mineral, formando uma densidade que a gente é passível de aferir, e a gente tem alguns padrões que a gente diagnostica, né, os graus de osteopenia, osteoporose ou densidade óssea esperada para a idade, porque a gente vai mudar nossas necessidades, esse metabolismo vai mudar de acordo com a idade. Então, existe um protocolo que verifica a densidade óssea, se está adequada àquela idade ou não, tem os desvios padrões que nos guiam, e eles vão estabelecer se há uma densidade normal, se há uma osteopenia já estabelecida, que já é uma alteração e tem que ser tratada, ou se já há uma osteoporose. Aí tem que realmente ficar atento. A equação, a osteoporose, assim como a pressão alta, a diabetes, é uma doença silenciosa, e por isso as pessoas não dão a ela a atenção que ela merece, tá certo? Muitas vezes as pessoas só procuram tratar, digamos assim, a pressão alta quando já tem um infarto, quando já tem, né, um derrame. Diabetes é a mesma coisa. As pessoas se preocupam muito em só fazer uso da medicação, sem se preocupar com o que vem junto. Não existe um tratamento de pressão alta, de diabetes, com medicamento exclusivo, né? Medicamento e dieta é bom, mas não é só isso. O estilo de vida da pessoa influencia diretamente no controle dessas doenças. A osteoporose é a mesma coisa, tá certo? Então, o que é que a gente vê na osteoporose? A Organização Mundial de Saúde, ela estima, né, que cerca de 20% das mulheres e até 5% dos homens, após os 50 anos, têm osteoporose. No mundo, isso, minha gente, para vocês verem que é uma doença muito prevalente, tá certo? As mulheres são as principais acometidas por causa da questão hormonal. Aquela relação que eu falei para vocês entre reabsorção óssea e a fabricação de osso novo, ela é muito prejudicada quando a gente perde o estrogênio na menopausa. Tá certo? O estrogênio ele é um importante fator que equilibra essa relação. E quando a gente perde ele na menopausa, há um desequilíbrio e o corpo começa a reabsorver mais do que produzir. A osteoporose, em alguns casos, ela vai acontecer invariavelmente, principalmente quem tem um histórico familiar. Então, se você já tem sua mãe, um irmão, uma prima, pessoas na família que tem osteoporose, você tem que tomar um cuidado de procurar investigar mais cedo, tá certo? Outra coisa que as pessoas o que é que acontece para a gente poder trabalhar com isso, né? Tem a questão do estilo de vida, sedentarismo, o alcoolismo, o tabagismo é péssimo. Como é que isso vai interferir na produção de massa óssea? Isso, minha gente, lembre-se que é um processo metabólico, e tudo que for alterar o metabolismo do corpo vai alterar o metabolismo ósseo. Então, se eu não pratico exercício físico, para que eu vou produzir osso novo? O organismo entende que se você não está se exercitando, essa relação não precisa acontecer da forma saudável que acontece, e há realmente um prejuízo bem importante, tá certo? E existem alguns casos quando a gente vê em fraturas, a gente vai, imobiliza aquele membro para haver a consolidação, e a gente acompanhando, a gente vê uma diminuição da massa óssea naquela parte que está imobilizada, que é chamada osteoporose de desuso.
Se você não usa, o organismo promove a formação de osso novo como deveria, e essa reabsorção, ela termina dando uma diminuição da massa óssea por desuso. Então, a gente pode levar isso para, né, o sedentarismo. Se você não usa o seu corpo, não mobiliza como deveria, não vai favorecer esse metabolismo de uma forma harmônica, tá certo? O que é que outras coisas que favorecem também a ocorrência desse metabolismo de uma forma natural, fisiológica? A dieta, minha gente, importantíssimo. Eu tenho, para poder fabricar um osso de boa qualidade, eu tenho que fornecer ele elementos, né, que vão atuar diretamente nesse processo. Principalmente, né, cálcio e vitamina D. Ah, vou tomar cálcio e vou tomar vitamina D e tá tudo certo. Não é bem assim. A gente não pode esquecer do magnésio, fósforo, outros nutrientes que vão também participar desse processo. Então, não adianta você ir no Google e procurar uma vitamina D, um cálcio e achar que você está protegido, porque não é assim que acontece, tá certo? Tem outros fatores individuais que vão influenciar no aparecimento da osteoporose ou não. Se você tem, por exemplo, doenças crônicas como diabetes, hipertensão, doença da tireoide, isso vai influenciar no metabolismo do corpo e vai influenciar no metabolismo ósseo. Cada pessoa tem, sim, necessidades individuais, específicas, singulares, que têm que ser tratadas e respeitadas. Não pode pegar uma receita de bolo e aplicar para todo mundo, tá certo? Então, você tem que ir lá. Tem uma história genética, você tem que ficar atento, né? Você tem uma idade que está predisposta a isso, com a questão hormonal, pode ser da idade ou não. Tem alguns medicamentos que também favorecem o aparecimento da osteoporose. Então, corticoide, quem precisa fazer uso de corticoide crônico, invariavelmente vai cursar com osteoporose. Alguns anticonvulsivantes, outros medicamentos. Por isso que eu digo a você, cada pessoa é única, é um ser singular e tem que ser cuidado de acordo com suas necessidades. Tá lá, densitometria, né? A pessoa, o osso frágil, minha gente, é um osso que vai fraturar, tá certo? Vou falar. Rapidinho. Você falou de um exame padrão, né, que tem que ser feito quando já tem aí um sinal de alerta da osteopenia, né, para poder identificar se tem osteoporose, como é que está a qualidade, a densidade óssea mineral do osso, que é a desintrometria óssea. Então, Isso. tem um alerta aí relacionado, como você falou, sobre o público feminino, que é mais predisposto, né, à osteoporose. Entrou na pré-menopausa, é um sinal de alerta para poder já fazer esse exame, né? E com que frequência esse exame tem que ser feito para poder fazer esse acompanhamento da qualidade do osso, desse processo da mineralização óssea, da densidade óssea mineral, para ver, né, o nível dessa osteoporose, se agravou, se não agravou, se estabilizou, e quais são os principais cuidados, se tem ali alguma medicação que possa contribuir para poder erradicar esse problema, juntamente com os fatores positivos que você falou, alimentação saudável e a prática de exercício físico. Sempre. Veja só, a gente tem, é preconizado de um modo geral, tá certo? A partir dos 55 anos, 60 no máximo para mulheres, isso vai variar de acordo com a menopausa, porque tem mulheres que entram na menopausa mais precocemente. Então, se ela já entra na menopausa mais precocemente, já tem que correr atrás das possíveis consequências dessa menopausa. Não deve esperar para poder, é só a partir de X idade. Isso é só um fator para guiar, tá certo? É um parâmetro que serve como guia, mas ele não é absoluto, tá? Então, está na pré-menopausa, já está sintomática, né, que está sentindo que a menopausa já está sinalizando que está para acontecer, você já tem que tomar as medidas, né, para detectar uma possível alteração nesse metabolismo ósseo e intervir. Então, a gente faz a densitometria, tá? A densitometria vai mostrar para a gente se a densidade está normal, se já tem algum grau de osteopenia ou se já tem osteoporose. E a gente também faz uma avaliação laboratorial bem importante para a gente poder saber, entender naquele corpo como é que o metabolismo está acontecendo. Então, não basta apenas dosar cálcio e vitamina D de forma alguma. Eu tenho que dosar, dependendo do perfil do paciente, se ele tem um problema de tireoide, se ele tem uma pressão alta, uma diabetes, eu tenho que ver como é que essas doenças estão impactando no metabolismo do corpo como um todo e ver alguns marcadores que sinalizam, eles não fecham diagnóstico. Quem fecha o diagnóstico é a densitometria. Mas esses marcadores sanguíneos, eles sinalizam para a gente se o metabolismo ósseo está aumentado, que é ruim, tá certo? Ou se ele está
diminuído, não é diminuído no ponto que não está acontecendo, mas é que a reabsorção óssea, ela libera algumas substâncias no organismo que mostram para a gente que essa reabsorção, ela está acontecendo de forma exagerada, acentuada, tá certo? Então, a gente faz a densitometria, faz exames laboratoriais, com isso a gente consegue fechar o diagnóstico de alguma alteração na densidade mineral óssea e intervir, tá certo? Se a pessoa, por exemplo, ela tem diabetes, ela tem um problema de tireoide, ela faz uso, tem uma doença reumatológica, ou outra doença que faz uso de alguma medicação, um anticonvulsivante, né? Não tenho como deixar de usar, por exemplo, o anticonvulsivante. Mas eu tenho outras possibilidades de troca, de substituição. Então, por isso que a gente tem que ver caso a caso. Então, sentiu o sintoma da pré-menopausa, atente que a osteoporose é uma das coisas que você deve investigar, tá certo? Procura um profissional para poder a gente fazer a avaliação correta para ti e lembrar que o tratamento é um conjunto de ações. Existem medicamentos que vão inibir essa reabsorção óssea, então essa absorção óssea que está aumentada, ela vai ser inibida. Existem medicamentos que favorecem a produção do osso novo. Existem medicamentos que atuam das dois frontes. O uso do medicamento vai depender do perfil do paciente. Existe um protocolo a ser seguido, tá certo? E o protocolo geralmente exige o uso de uma droga que vai atuar diretamente nessa reabsorção óssea de início, e a gente vai oferecer para o organismo cálcio e vitamina D em altas doses para poder favorecer esse processo de formação óssea, certo? Isso aí, a grosso modo. Entre as outras coisas que eu preciso avaliar, dependendo do paciente, tá? Então, a dose também vai depender dos exames, que vão me mostrar o grau que está essa osteoporose, essa osteopenia e a desorganização metabólica que está acontecendo. A gente acompanha a osteoporose com exames laboratoriais, esses marcadores que eu falei, tá certo? Geralmente a cada 3 meses, tá? E a densitometria óssea, a gente faz. Se eu tenho faço uma densitometria hoje, né? Estou na pré-menopausa ou na menopausa. Faço uma densitometria, ela é normal para a minha idade, então se preconiza que eu repita essa densitometria em até 3 anos, tá certo? Eu não vou dizer que seja com 1 ano, mas com 2 anos eu acho que é um período razoável. Se eu já tenho uma doença, seja a osteopenia ou a osteoporose, essa frequência é aumentada, tá? No mínimo, uma vez ao ano. E tem casos que a gente faz ajuste terapêutico, que a gente precisa dosar fazer essa densitometria com uma frequência maior. Não adianta fazer densitometria em intervalos menores de 6 meses, porque o reflexo do metabolismo ósseo, do tratamento, ele não acontece de uma hora para outra. Ele é resultado de um processo, né? Então, da mesma forma, o tratamento da osteopenia e da osteoporose, ele não demora menos do que 3 anos, tá? Então, quando o paciente tem um diagnóstico, a gente tem que conversar, explicar. É uma coisa que o resultado que a gente está vendo hoje é o resultado de anos, não é de ontem, tá? Da mesma forma, para a gente recuperar essa perda, a gente também tem que dar ao organismo ferramentas para se recuperar e esperar o prazo. Não adianta, não acontece na velocidade que a gente quer, é na velocidade que o corpo faz normalmente. Tem um diagnóstico, 3 anos de tratamento para começar, faz o acompanhamento com exames laboratoriais trimestrais, geralmente, tá certo? E depois a gente vai, trimestrais, a cada 3 meses, minha gente. A cada 3 meses, os exames laboratoriais, tá certo? E a densimetria óssea. Se a densidade é normal, repete com 2, 3 anos. Se a densidade já está alterada, pelo menos anualmente. Respondi, porque eu saio divagando muito. Não, aqui eu tinha compilado aqui algumas perguntas, mas você já respondeu todas, né? Foi mesmo. Foi, mas a live é justamente isso. A gente não segue o protocolo da live, né? Você já trouxe aí todo o processo de orientação para aquelas pessoas que já sentem aquelas dores agudas em algumas regiões do corpo e não se importa com o nível de dor que está naquela articulação. Principalmente aquelas pessoas, doutora Deise, que têm comorbidades, né? Há muitos anos toma aí muitas medicações e está acima do peso e vai afetando algumas articulações do corpo e quer tratar apenas aquela dor com mais uma medicação para poder inibir aqueles fatores relacionados a algumas dores agudas, só que é algo que já está se tornando crônico. Principalmente, como você falou, o público feminino que tem mais predisposição para isso.
entrou na pré-menopausa, eu também trato o público masculino, Sim, né? Qual é a principal faixa etária de idade? E o homem também, já que o homem é muito resistente, né, a fazer alguns demais. exames para poder coibir, inibir, erradicar o problema da osteoporose. Então, qual é essa faixa etária que também tem que ser feita? Esse mesmo exame que você falou para o público feminino. Pronto, o homem, a gente tem uma incidência da osteoporose mais baixa, até pela questão hormonal, mas existe também, acontece, né? 5% da população mundial são muitos homens acometidos. A gente também preconiza a mesma coisa, perto da andropausa, também ao redor dos 50 anos. Lembrando que quem faz uso de medicação que predispõe, a gente tem que pensar já nessa possível complicação e fazer os exames previamente. Então, 40, 45 anos, pessoas que fazem uso crônico de medicações que favorecem a perda da densidade óssea, têm que ser sempre investigadas quanto à osteoporose, tá? Então, isso aí tem que ser avaliado caso a caso. Mas a mesma faixa etária do homem para a mulher. Lembrando que a incidência é menor, mas que ela existe e que tem e deve ser tratada da mesma forma, com a mesma dedicação. Não existe medicação mágica. Não existe o fácil. Se fosse assim, ninguém ficava doente, né? Tomava um remédio, uma pílula e estava tudo resolvido. Não adianta. Então, o tratamento vai exigir uma dedicação, uma mudança de estilo de vida, se necessário. Então, se for uma pessoa sedentária, se for um tabagista, principalmente tabaco é péssimo, né, minha gente? Todo mundo já sabe, já de cor e salteado, os malefícios, inúmeros malefícios que acontecem, e ainda tem pessoas que insistem. Então, tem que haver essa conscientização, tem que ter uma mudança de estilo de vida, tem que se preocupar com a alimentação, tem que se preocupar com a rotina. Por que rotina, doutora? Porque é um processo metabólico. Então, o processo metabólico ele é regulado por hormônios. Os hormônios, eles obedecem o ciclo circadiano de sono, de vigília. Então, tudo isso interfere no metabolismo ósseo, tá? Então, se eu durmo, né, regularmente na mesma hora, então se eu vou dormir tarde, né, e acordo cedo, tenho noites mal dormidas, isso interfere no metabolismo. Vou tomar só a minha medicação, não vou comer bem, vou me encher de suplementos. Não adianta, minha gente, não tem como uma coisa substituir outra. O suplemento, o nome já está dizendo, é um suplemento, ele vem adicionar aquilo que você já faz uso normalmente, ou seja, de uma dieta saudável. Ah, doutora, eu só posso comer coisa saudável. Não, minha gente, se você mantiver uma rotina de, digamos, segunda a sexta, direitinha, não precisa passar fome. A gente tem, sim, como fazer uma dieta com feijão gostoso, um arroz, né, uma carnezinha, uma salada, não pode esquecer. Sempre procurar algumas coisas, né, mais saudáveis, digamos assim, tá? E no final de semana, ou no dia que você quiser, você pode se permitir um exagero, uma trela, sem que isso reflita na sua saúde, né, de modo pejorativo, de modo que vai te prejudicar. Tem que ser sempre bom senso, tá certo? Então, quando o tratamento da osteoporose, de uma forma geral, existe demanda, né? Estilo de vida, demanda a alimentação, tá certo? Na alimentação, eu uso geralmente 3 cores para ilustrar, tá? Para você não esquecer. Eu preciso do branco, que é o cálcio, né? Alimentos ricos em cálcio. Não só o cálcio, mas assim, principalmente, tá certo, minha gente? Não podemos menosprezar os outros nutrientes. Então, cálcio, eu preciso. A maior fonte em cálcio é o leite, tá certo? O leite e derivados do leite. É só isso, doutora? Não, é principalmente. Cuidado para vocês não pegarem o que eu estou dizendo e tomar com uma forma absoluta. É sempre, né, um guia, um norte. Leite e derivados. Então, pode ser o leite um copo por dia, né? Um copo de leite, ou a mesma quantidade de iogurte, ou queijo branco. Queijo branco, aquele queijo laranja, amarelo, serve não, tá certo? 3 fatias de queijo branco. Minha gente, é fatia, não é fatia de bolo, não, tá certo? É uma fatia de queijo. A pessoa, a doutora disse que eu comer esse queijo, aí vai lá e come metade de um queijo. Olha o bom senso, tá certo? A razoabilidade. Tem que ter o branco, tem que ter o verde, as folhas verde escuro. São as que são mais ricas para a gente, em nutrientes que vão ajudar a gente a tanto a prevenir como a recuperar, tá certo? A saúde óssea, a densidade óssea. Couve, espinafre, agrião, brócolis, não vai faltar a opção para você. Ah, doutora, eu vou comer só isso? Não, minha gente. Foca nela e também traz as outras que também vão ajudar, as outras verduras, uma fruta, se quiser botar na salada, também dá certo. Não pode deixar de ter o verdinho na sua alimentação. E o vermelho, que é da proteína. Para a parte
osteomuscular, a proteína que é melhor para o nosso corpo é a proteína animal, de origem animal, tá certo? Principalmente a carne de boi ou de gado, a carne verde, que alguns chamam, tá certo? Doutora, mas a carne vermelha não faz mal. Ela faz mal, digamos assim, traz prejuízo para quem já tem alguma restrição alimentar em relação a ela. Não pode comer porque, por exemplo, tem uma gota, uma hiperuricemia, um ácido úrico elevado, tá certo? Se tiver contraindicações. Caso contrário, não precisa comer carne de boi todos os dias, mas a gente recomenda, né, que pelo menos 4 dias na semana você tenha lá a sua carnezinha para ajudar na dieta. E essa carne, qual seria o tamanho? Porque como a carne, aí tem pessoas que botam lá o prato de cima, né, de carne. E não é por aí, a gente tem que ter o bom senso. A gente preconiza, por exemplo, a palma da mão aqui, ó, essa parte aqui é o tamanho do bife que você deve comer, tá certo? Geralmente é 100 gramas, tá, de carne. Frango também pode ser, peixe, salmão, tudo é maravilhoso. Eu só estou dando, assim, um exemplo que a carne de gado, ela não pode ficar de fora da nossa dieta. Exercício físico para ontem, né? Agora, quem tem osteoporose tem que ter cuidado, porque está predisposto a fraturas com um trauma menor. Tá? Aquele osso está fragilizado, ele está porótico, ele pode fraturar com o próprio peso do seu corpo. Imagine com um exercício físico de forma inadvertida. Ah, estou com diagnóstico de osteoporose, a doutora disse que eu me exercitasse. Vou para a academia puxar 300 quilos. Faço não. Não faço não, tá certo? Procure, necessita um profissional capacitado para te avaliar, entender as tuas necessidades e fazer um programa de treinamento individual que vá trazer você, faça você sair do sedentarismo com segurança. A gente não quer que um tratamento vire um malefício. Doutora, eu tenho uma fratura e tenho osteoporose, não vai colar? Vai colar, mas vai demorar muito mais. E o que mata não é fratura, tá certo? Poucas fraturas são capazes de levar à morte imediatamente, tá certo? Você tem fratura bilateral de fêmur ou uma fratura de bacia, que você pode perder o sangue em quantidade suficiente que pode causar a morte. Mas na maioria dos casos, fraturas, elas não matam. O que é que mata, doutora, na osteoporose? É o que vem com a fratura, que é a restrição de movimento. Você geralmente fica restrito ao leito. Então, se eu quebro, né, o fêmur principalmente, né, o quadril é uma área super fragilizada. Quebro o fêmur, fico restrito ao leito. A restrição ao leito, ela causa pneumonia, infecção urinária, né, as escaras de decúbito, são focos, né, de infecção, e a morte advém dessas complicações, tá certo? Minha gente, acontece e muito, muito. Não espere acontecer com você para tratar, não. Doutora, quebrei o fêmur, tenho osteoporose grave, vou morrer? Não, minha gente, se você procurar o tratamento adequado, a gente tem muitas ferramentas para ajudar. Não precisa deixar chegar nesse ponto. É isso que a gente está aqui batendo, repetindo. A importância de você fazer o rastreio, de você saber, né, procurar. Estou com aquela dor, não menospreza a dor. A dor é um sintoma, um sinal do corpo que alguma coisa não está certo. Tem alguma coisa de errado. Ele está sinalizando para você e você não pode fazer de conta que não é, não estou sabendo, não vou lá ignorar. Não ignore. A dor, ela é um sinal do teu corpo dizendo que tem alguma coisa errada. E você deve, sim, investigar a causa dessa dor e tratar. Eu falei demais, não foi, Wesley? Tu me interrompe, homem. Não, tranquilo. Eu estou aqui só escutando realmente as informações, porque você traz aí uns pontos bem interessantes que as pessoas negligenciam demais, né? Eu tenho osteoporose, você falou de um ponto. Já passou por todo o tratamento, todas as dicas clínicas que você relatou agora, de exame, de avaliação, só que quando passa por esse processo, as pessoas tendem a ainda ficar paradas. As pessoas tendem a ainda ficar sentado, deitado no sofá e achando que só o que foi feito do início não tem que dar continuidade porque ou porque não quer, ou porque não gosta. Porque eu trago aqui um ponto bem interessante, que a osteoporose é caso de saúde pública que tem que ser tratado Sim. com intervenção, né, multidisciplinar. Porque a maioria da população hoje é sedentária, não tem comorbidade. Então, se não for tratado
desde uma questão comportamental, psicológica, neural, com sintomas, né, de pessoas que têm doenças psicossomáticas, ela tende até a ficar mais ainda sedentária, a ficar mais ainda no sofá. Então, o nível de osteoporose, de osteopenia, de sarcopenia, aperto de massa Sim, magra, cada dia nossa. vai agravando e vai fazendo com que aquele corpo não resista, né, àquele esqueleto que está em pé, mas tem que se movimentar, tem que deambular, e daqui a pouco tem a fratura de fêmur, tem a fratura de bacia, tem a fratura no quadril, só pelo movimento de o corpo não suportar tamanha carga, pela questão da densidade óssea mineral, e o corpo não está estabilizado. Já está começando a ter desequilíbrios musculares, desequilíbrios articulares, e essa perda de energia motora vai causar o quê? Lesão. Eu costumo dizer que dentro de um programa de treinamento que a gente faz, doutora Deise, que 200 gramas ela pode gerar 200 quilos. Por que Oh, isso? Porque um indivíduo que tem osteoporose, ele tem que passar por protocolos e processos de adaptação, voltando um pouco dos princípios do treinamento desportivo. Se não tivesse análise, de acordo com o perfil, o genotipo e o fenotipo desse indivíduo, jamais um programa de treinamento dentro da academia com muitas cargas vai trazer um benefício. Pelo contrário, vai trazer malefício e pode até causar um dano de quebra de estrutura óssea pelo fato dessa estrutura não estar adaptada e ter passado por um processo de adaptação. Então, são fatores bem complexos para poder entrar dentro de um programa de treinamento. Estou com osteoporose, posso ganhar força? Ganha força sim. Mas para poder você ganhar força, você tem que passar por processo, principalmente de readaptação e de retreinamento. Porque muitas pessoas, quando chegam dentro desse processo, doutor, dizem, não quer puxar ferro, porque não aguenta. Claro, o início do tratamento é dor. O que é que a gente tem que fazer? Acolher, porque todo dia é algo diferente e está ganhando ali um tijolinho para que o corpo possa suportar tamanhas cargas de acordo com a necessidade desse indivíduo. Mas em outra oportunidade, eu falarei sobre isso, sobre essa questão do programa de exercício físico voltado à osteoporose. Eu quero que você conclua aí todo o seu raciocínio, que você está bem alinhada. E eu trago aqui outra pergunta para a gente já fechar a nossa live, doutora Deise. Quais são as inovações mais recentes em pesquisas e tratamento que estão mudando essa abordagem da osteoporose para que possa encurtar? Eu sei que você falou que não existe uma receita de bolo, não tem um protocolo fixo, pronto para poder tratar, porque cada paciente tem as suas necessidades. Mas o que é que tem aí de inovação, né, para poder fazer com que as pessoas venham procurar o tratamento mais rápido para poder ter mais qualidade de vida, mesmo já estando dentro de um grau de osteoporose? o tratamento sempre, a gente tem drogas hoje, Wesley, que são maravilhosas, tá certo? Então, a gente já começou com a classe de medicamentos que ele atuava na reabsorção óssea. A gente consegue hoje medicamentos que eles atuam tanto na reabsorção quanto na formação óssea e com uma velocidade maior, tá certo? Trazendo uma recuperação mais rápida do que um dia já foi. Não quer dizer que não vai demorar também, tá certo? São drogas maravilhosas e que, graças a Deus, já estão disponíveis, inclusive no serviço público. Agora, existem protocolos, não é assim, eu quero fazer essa droga. Não, não é querer, tem indicação, tá? A gente tem um protocolo para seguir, geralmente o padrão. Quando há resistência, né, desse protocolo, aí a gente passa para outro. Mas para poder dizer que um protocolo ele falhou, não basta apenas tomar a medicação, né? O tratamento sempre ele é conjunto, complexo, multidisciplinar, como você bem pontuou. Então, eu tenho que ter a certeza que a pessoa está fazendo tudo o que deve para reverter esse quadro e não consegue. Aí a gente passa. Doutora, por que eu não faço logo essa droga? Porque nenhum medicamento ele é isento de risco. Nenhum. Então, os que atuam no metabolismo de forma mais importante, eles têm um maior risco de causar também efeitos adversos. Tá? Existe quando uma droga ela é lançada, ela é pesquisada, é feito um trabalho de longo prazo, mas não está isenta de risco, não. Os riscos, eles existem, sempre vão existir num determinado número de pacientes. Alguém vai apresentar um efeito adverso importante. Só que esses efeitos, os benefícios são tão grandes que se justifica a gente usar, né, esse tipo de medicação. Então,
tem sim que seguir o protocolo, tem que procurar tratar de todas as frontes, né? Todas as esferas que têm que ser cuidadas, tudo que pode alterar o metabolismo do teu corpo, tudo. Então, a alimentação, sono, a saúde emocional, como você bem pontuou, Wesley, a saúde emocional, ela interfere diretamente na formação do osso, diretamente, né? Causando osteoporose também. Então, a gente tem que, as outras doenças crônicas, tudo isso, o ponto em comum que elas têm é a atividade física, tá certo? Hoje em dia existem trabalhos para tratamento de transtorno do humor, né? A mais frequente é a depressão, infelizmente, tão comum nos dias de hoje, onde o exercício físico ele teve resultados melhores do que a terapêutica. E olha que a gente tem hoje muitos medicamentos, assim, inovadores, né, com resultados muito bons, mas estudos mostram que a atividade física, ela sim, ela tem sido mais importante e mais benéfica, com resultados melhores e mais duradouros, tá certo? Para o controle de doenças psíquicas, vamos dizer assim, tá certo? Mas são doenças emocionais, mas hoje em dia, muito frequentemente. Tem que cuidar de tudo, porque exercício físico, minha gente, é alegria, é sono, é o humor regulado, tá certo? É um corpo que está disposto, é um corpo fortalecido para o que você quiser. Então, tá com osteoporose, vai começar tá sedentário, faz um programa de treinamento para ti. Não quer dizer que você nunca possa fazer uma atividade física mais potente. Vai poder sim quando você sair dessa doença, você recuperar a sua massa óssea, você recuperar a sua massa muscular, né? E você vai progredindo no ganho físico. É tudo uma questão de dedicação e cuidado com você mesmo, né? Um cuidado especial. Exercício físico, minha gente, é tudo de bom. Não estou puxando a sardinha para o meu lado, não, é fato. Doutora Deise, nós já estamos aí mais de 40 minutos. Foi sucesso aí, com certeza. Muitas pessoas que assistiram aqui hoje vão mudar o pensamento, né, sobre esse tratamento da osteoporose. Não vão deixar para poder tratar quando eu já tiver com osteoporose ou no quadro clínico bem grave e esse fator não ser mais, não se reverter mais. Já ter Isso. aí causado uma lesão e essa lesão vai fazer com que você fique mais tempo parado, porque você vai ter que passar pelo processo cirúrgico, processo de reabilitação, processo de retreinamento. Então, o seu corpo vai ter muitas percas quando você já estiver nesse quadro de lesão. O que é mais importante? Procura ortopedista, faz as intervenções corretas. Entrou na pré-menopausa, faz o exame. Se já está com osteoporose, também vai atrás para fazer o exame. Uhum. Então, isso é que é interessante. O que não é interessante é você ficar em casa sentado, deitado, com dor e achando que não tem tratamento e você não pode reverter esse quadro. Pode reverter o quadro, sim. Pode fazer o tratamento, como foi bem falado aqui agora. Pode fazer o exercício físico, como foi bem falado aqui agora. Pode ir para a academia. Você vai ganhar força, você vai ganhar massa óssea novamente, desde que você passe por todos os tratamentos. E, acima de tudo, esteja com isso aqui, ó, bem, essa casinha aqui é tudo. Se não tratar a casinha, com certeza o corpo fica doente, o corpo padece e a gente não se levanta. Então, traga aí seu boa noite, traga aí uma mensagem, né, para essa população entender que há tratamento, sim, mesmo com osteoporose. A gente se cuidem e peguem essas informações e repliquem. Passem a quem vocês conhecem, passem para os familiares, para os amigos, e enalteçam a importância do rastreio e do tratamento correto dessa doença que é tão prevalente e muitas vezes debilitante e que pode sim levar ao óbito, tá bom? À disposição. Em outra oportunidade, com certeza, traremos mais outros temas aí bem bacanas. Vamos deixar aqui o Insta aberto. Se quiser mandar alguma temática que a doutora Deise queira pontuar, pode mandar aqui no meu Insta, que eu converso com ela. A gente organiza, planeja e depois traz as informações aí para vocês. Doutora Deise, deixa aí o seu Instagram e também lá a Clínica Zelos, onde pode encontrar, onde pode marcar consulta para fazer as avaliações. É interessante. Gente, meu Instagram é o Deise Figueiredo, mas eu estou na Clínica Zelos, lá no Crato, tá certo? Eu tenho uma equipe maravilhosa, super capacitada, para te ajudar em todos os pontos, né? Desde a nutrição, a saúde mental, a saúde clínica, tá certo? A saúde hormonal, a parte osteomuscular, estou lá à disposição para ajudar, com muito prazer.
tá certo? Clínica Zelos fica no Blue Tower, lá no Crato, na sala 312, terceiro andar, tá bom? Obrigada, minha gente, pela confiança. Muito obrigado, doutor, pela sua disposição novamente e sempre estar trazendo as informações aí atualizadas para todos os nossos seguidores. Pessoal, a live vai ficar gravada, viu? Aqui no meu Instagram e no Instagram também do doutora Deise e também no Spotify. Amanhã já estou aí compartilhando a live no Spotify para que vocês possam acompanhar e tirar todas as dúvidas. Pessoal, boa noite. Muitíssimo obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui hoje. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.